2,3 milhões de blocos de pedra, 146 metros de altura, aproximadamente 13 acres e 7 campos de futebol e meio, perfeitamente alinhadas. Isso tudo sem laser, sem trena, sem compasso e sem nenhum GPS. Claro, porque foram os ETs. Episódio 1, Pirâmides de Gizé. Bom, as pirâmides parecem tão impossíveis de terem sido construídas e o nosso conhecimento sobre elas é tão pequeno que elas acabam sendo um prato cheio para as teorias da conspiração. Mas vamos pôr os pingos nos is e juntar o que a gente tem de evidência e de teoria. Porque se alguma civilização no mundo tinha uma estrutura propícia para construir as pirâmides, essa civilização é a egípcia. Todo ano o Nilo inundava e transformava seu vale em uma área fértil e com excedente de produção suficiente para alimentar dezenas de milhares de egípcios e até mesmo exportar, entre aspas, para o Império Romano. Isso significa que os egípcios tinham algo que poucas civilizações tinham: tempo, estabilidade e mão de obra. Além disso, eles tinham uma hierarquia estruturada que permitia planejamento e organização. Para vocês terem uma ideia, eram 6 andares nessa hierarquia. No topo estava o faraó. Depois vinha o vizir, que era o responsável pelas decisões administrativas do estado. Em seguida estavam os sacerdotes, nobres, chefes militares e altos funcionários que controlavam recursos e regiões do Egito. Os escribas ocupavam uma posição importante por serem responsáveis pelos registros administrativos, econômicos e logísticos. Depois vinham os artesãos e especialistas, que tem os arquitetos, engenheiros, escultores, pedreiros, que executavam projetos complexos como as pirâmides. E a base dessa pirâmide era formada por agricultores e trabalhadores braçais. Diferente do que a gente imagina, as pirâmides não foram construídas por escravos, mas sim por trabalhadores, milhares deles. Inclusive, um dos registros mais potentes da egiptologia foi descoberto em 2013, o Diário de Merer, que continha papiros de mais de 4.500 anos retratando como aconteciam esses trabalhos. O Merer era um supervisor de equipes de trabalho, ele tinha mais de 200 homens abaixo dele e ele registrava esse dia a dia no diário dele. O Diário de Merer registrou como as pedras foram transportadas, como as equipes se deslocavam, rotinas administrativas e tudo sobre o reinado de Quéops. E falando ainda sobre trabalho, próximo às pirâmides de Gizé foi encontrado o que a gente pode chamar de um complexo habitacional onde ficavam esses trabalhadores. Era uma área que tinha padaria, alojamento, cozinha industrial, áreas médicas, cemitério. Será que os ETs eram tão parecidos com a gente que até as nossas cidades eles copiaram? Voltando para a construção das pirâmides, a maior parte da Grande Pirâmide foi construída com blocos de calcário tirados de pedreiras próximas da obra. Os trabalhadores usavam ferramentas relativamente simples, tipo martelos de pedra, cinzéis de cobre, cunhas de madeira, que até hoje são usados, No caso das peças de granito que vinham da região de Assuã, o Nilo era usado como principal meio de transporte. Por ser uma rocha muito mais dura, os egípcios usavam martelos de dolerito, que é uma pedra extremamente resistente. E quando essas pedras chegavam, elas eram transportadas entre nós de madeira, puxados em cima da areia, que era compactada e levemente umedecida. Isso era um processo lento, mas perfeitamente compatível com a capacidade intelectual e a estrutura complexa da sociedade egípcia. E mesmo com essa estrutura complexa, essas soluções inteligentes, ainda restam muitas dúvidas sobre como esses blocos chegavam ao topo da pirâmide. Existem inúmeras teorias: guindaste, sistema de contrapeso, pipas, elevador d'água, mas tem 2 grandes propostas. A primeira delas é a rampa externa. Para que essa rampa fosse confortável para o trabalho humano, ela não podia ser muito íngreme. Caso contrário, corria o risco de os trenós voltarem na direção oposta. E para atingir mais de 100 metros de altura, que era a altura da pirâmide, essas rampas teriam mais de 2 quilômetros de extensão. E sem rastro nenhum de uma rampa tão grande, essa teoria foi substituída por muitas outras. Entre elas, a teoria de Rodin. Em 1980, alguém viu uma raposa entrando na pirâmide e saindo em um outro lugar bem no alto. Esse avistamento alimentou a teoria do arquiteto francês Jean-Pierre Rodin. Em 2008, Rodin apresentou uma proposta que sugeriria que havia uma rampa externa que auxiliava na construção da pirâmide até 1/3 da construção, e depois essa mesma rampa era desmontada e montada dentro da pirâmide de forma em espiral. Algo que complementa essa teoria de Rodin é que em 1986, um detector de microgravidade procurava câmaras ocultas dentro da pirâmide e localizou um material de baixa densidade, ou seja, câmaras vazias espalhadas em espiral
assim como seriam as rampas internas citadas por Rodin. E apesar do embasamento arquitetônico e arqueológico, a teoria dele ainda não é a resposta oficial para essa pergunta. Outro aspecto muito associado aos ETs é o alinhamento da Grande Pirâmide. A construção está orientada com muita precisão em relação aos pontos cardeais, mas o que as pessoas esquecem é que os egípcios eram observadores extremamente atentos ao céu. Tanto é que eles já tinham um calendário naquela época. Esse conhecimento astronômico fazia parte da cultura egípcia muito antes das construções da pirâmide. E eles tinham invenções incríveis, como o levantamento por contrapeso, a mumificação que a gente conhece, as ferramentas de precisão tipo Merkit, fio de prumo, gnomon. Resumindo, eles tinham recursos para isso. E quando alguém vê a Grande Pirâmide de Quéops, parece que os egípcios acordaram um dia e decidiram construir essa estrutura de 146 metros de altura. Mas, na verdade, ela foi o resultado de uma evolução construtiva de mais de 500 anos. A Grande Pirâmide foi o resultado de séculos de evolução construtiva. Tudo começou lá atrás com as mastabas, que elas eram túmulos retangulares, com paredes inclinadas e a cobertura plana. Elas eram simples quando comparadas às pirâmides, mas elas foram fundamentais para o desenvolvimento da engenharia egípcia. E depois veio a pirâmide de degraus de Djoser, que consistia em várias mastabas empilhadas. Foi a primeira grande construção monumental em pedra da história. O próximo passo deles foi tentar criar uma pirâmide com faces lisas. Aí surgiu a pirâmide de Meidum, só que ela teve problemas estruturais e parte da construção colapsou. Depois veio a famosa pirâmide curvada. Ela começou com uma inclinação muito agressiva. No meio da obra, os construtores viram que tinha um risco estrutural, eles reduziram o ângulo e por isso ela tem aquele formato quebrado, chanfrado, que ela foi literalmente uma correção de projeto durante a obra. Aí, com esse conhecimento acumulado, eles construíram a Pirâmide Vermelha, considerada a primeira pirâmide de faces lisas realmente bem-sucedida do Egito. E só depois de todas essas experiências surgiu a Grande Pirâmide de Quéops. Ou seja, a obra mais famosa do Egito apareceu assim, do nada. Ela foi o resultado de várias gerações de arquitetos, de engenheiros, construtores, que aprenderam com o erro, corrigiram o problema e aí aperfeiçoaram a técnica. A gente pode não ter todas as respostas sobre a construção das pirâmides de Gizé, mas a gente também não pode ignorar séculos de conhecimento, experimentação e engenharia desenvolvido pelos egípcios. E talvez a maior injustiça sobre essas teorias de ET seja justamente isso, a gente ignorar a genialidade de um povo e colocar na conta dos ETs. E mesmo que a gente ainda não saiba a origem, o método construtivo exato, a ferramenta que foi usada, isso não significa que a explicação precisa ser sobrenatural. E quanto mais as pessoas avançam no estudo das pirâmides, menos as pirâmides parecem obra de visitantes de outro mundo, de outro planeta, e mais elas parecem uma demonstração extraordinária da capacidade humana.